Por que excelentes odontopediatras não conseguem alcançar o sucesso desejado? Esse é um tema muito pertinente, porque todos nós, quando a gente encontra realmente uma profissão que a gente quer seguir na vida, a gente quer alcançar o sucesso. E eu, com toda a minha experiência de quase 30 anos de formada, eu recebo muitas mensagens de pessoas que me seguem, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, pessoas que às vezes ainda não encontraram um caminho para poder sentir o seu patamar, né, do seu desejo do alcance do sucesso, da sua realização profissional realmente alcançada. E isso significa que algumas coisas não estão indo bem. E é preciso ter um olhar bem qualificado para a gente poder enxergar aonde a gente precisa melhorar. E todos nós temos a oportunidade de melhorar sempre. Não importa em qual ponto da sua carreira você está, mas você sempre pode pensar em algo que possa trazer para você coisas no andamento do seu consultório, no andamento de vários âmbitos que pode melhorar o seu patamar profissional. Porque é isso que a gente sonha quando a gente se propõe a fazer algum trabalho. Então, uma das maiores, eu até elenquei isso daqui, uma das maiores frustrações é exatamente isso, a gente se sentir que é um bom profissional e a gente não sente que a gente conseguiu alcançar o objetivo grande de alavancar o consultório, de ter uma carreira sólida, de se sentir realmente realizado profissionalmente, né? Então, a gente acha que fez tudo correto, mas não alcança o que sonhou. Isso é muito, muito pertinente para todas as pessoas que querem realmente se sentir excelentes profissionais. E a gente vê, assim, no dia a dia, e a gente consegue enxergar que tem pessoas que executam a técnica perfeita, pessoa que estuda, pessoa que tem realmente um conhecimento excelente científico, mas não consegue alavancar o consultório. E o que isso significa? Profissionais que estudaram, são profissionais que fizeram faculdade, às vezes estudaram na melhor faculdade, passaram no vestibular, assim, no topo, lá, com uma quantidade de pontos excelente. São profissionais que se diferenciaram todos os dias, em todos os períodos da faculdade. São profissionais estudiosos, isso acontece. Outra coisa que eu elenquei, são profissionais que dedicam tempo aos estudos, são profissionais diferenciados nesse quesito de adquirir conhecimento, leitura, são profissionais também que se atualizam bastante, estão em congresso, estão atualizando, mas existe alguma coisa que falta nesse profissional, porque eles são excelentes, mas eles não conseguem alcançar o sucesso desejado da realização profissional em termos de consultório mesmo. E também tem uma coisa, às vezes, esses profissionais, eles têm jeito com criança, você percebe que são profissionais que, às vezes, a gente pensa assim, mas estudou bastante, fez faculdade, na melhor faculdade, fez pós-graduação, fez um mestrado, fez um pós-doutorado, tem jeito com criança, mas tem algo. Então, são pontos que, às vezes, a gente também tem que pensar que são pontos diferentes em cada odontopediatra. Às vezes, eu tenho uma dificuldade diferente que o meu colega que está do meu lado. Né? E às vezes a minha dificuldade não é para ele. Então, são coisas muito assim, a gente tem que ter muito critério para poder enxergar onde está, aonde que eu estou errando, que eu não estou conseguindo alavancar o meu consultório e a minha carreira. Isso é muito importante, a gente parar um tempo para pensar, porque sabe o que acontece se a gente não faz isso? A gente termina o nosso tempo, quando a gente olha para trás, o tempo de carreira que a gente tem, a gente percebe que a gente deixou passar sem observar detalhes que poderiam ser observados para que a gente pudesse seguir um caminho mais estreito, correto, com menos erro. Essa é a grande chave, né, do vídeo de hoje. Então, a sensação que eu até coloquei aqui com muitos dentistas que às vezes me escrevem é que o sucesso dessas pessoas que trabalham tão, assim, bem, são estudiosas, fizeram mestrado, pós-graduação, é como se o sucesso escapulisse das mãos desses profissionais. E isso é muito triste, e a gente tem que estar sempre atento com isso. Então, vou contar um caso de um dentista que me chamou muita atenção, que eu recebi uma mensagem pelo direct, né? Então, era um dentista odontopediatra que a cidade inteira gostava muito de tratar com ela. Todas as pessoas tratavam com ela e tudo, mas ela não conseguia ter o grande sonho que era o próprio consultório.
que era o objetivo dela. Então, ela sempre trabalhou numa clínica, ela escreveu para mim, Tia Bela, eu trabalho há muitos anos numa clínica, as pessoas gostam de tratar comigo, eu vejo que eu sou uma boa profissional, escreveu tudo isso daqui, ó, mas eu não consigo ter o meu próprio consultório. E qual a dica que você me daria, porque eu vejo que você conseguiu alavancar muito bem a sua carreira. Então, assim, algumas coisas eu até escrevi para ela para tentar ajudá-la, algumas coisas eu elenquei para ela como seriam coisas essenciais que às vezes faltam no profissional, que tem tudo para dar certo e não dá certo e não alcança o seu próprio sonho, que no caso dela era o seu consultório. Então, o que faltou para essa dentista poder alcançar? Ela trabalha bem, as pessoas já vão no consultório, na clínica que ela trabalha, procurando ela. Então, assim, a gente já tem uma carteira de cliente bem fiel pelo que ela me colocou. Eu elenquei algumas coisas que eu acho que são essenciais para você, que é o odontopediatra, que está começando agora, para você não comer mosca nesses pontos que a gente vai discutir um pouquinho agora. Então, o primeiro ponto é visão, é muito importante ter a visão. O segundo ponto, objetivo, do que eu quero para mim, nós vamos discutir cada um disso daqui. Meta, muitos profissionais saem da faculdade, se formam e deixam esses pontos, esses critérios profissionais bem soltos. Então, começam a trabalhar, já logo sai da faculdade, faz um curso e já começa a trabalhar sem pensar na sua própria carreira. Eles investem muito tempo só naquele afã de querer trabalhar. Eu quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tudo bem, a gente precisa trabalhar até para ter o ganho financeiro, mas é preciso que você que saiu da faculdade agora, você, paralelamente, você tem que ter uma construção de um caminho para você chegar no seu objetivo individual. Porque senão você passa o tempo todo trabalhando, trabalhando, como eu já citei mesmo a história de um lenhador que só pensava em cortar árvore, cortar árvore, cortar árvore, e ele não gastava tempo afiando a sua faca, né, de cortar árvore, que era exatamente esse afiar da faca é que vai me diferenciar para que eu possa chegar no meu objetivo paralelo tão sonhado, que no caso dessa dentista era ter o seu consultório próprio. E outra coisa também é coragem, né? Porque a coragem ela tem que existir sempre na nossa carreira profissional, porque as dificuldades elas sempre vão acontecer, as dificuldades fazem parte do processo de qualquer profissional. Se a gente desanima perante aos desafios que aparecem no dia a dia, na semana, no mês, se a gente deixa que esses desafios eles sobrepõem a nossa coragem, a gente não sai do lugar e a gente fica naquela zona de conforto, trabalhando, 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 recebendo sempre o mesmo ganho financeiro, às vezes começa a trabalhar até mais, né, para poder alcançar o mesmo ganho. Então, assim, a gente acaba percebendo que o desgaste, ele é muito grande quando a gente olha para trás. E essa falta de coragem é que muitas vezes seria o diferencial para a gente agregar coisas na nossa profissão que nos tornariam diferentes e que faria com que a gente alcançasse esse objetivo paralelo que muitas vezes a gente esquece de construir na nossa carreira profissional. Outra coisa também que eu coloquei, o espírito empreendedor, que falta também. E o outro é ser proativo. Então, a gente vai discutir um pouquinho cada um desses itens que eu coloquei, que eu acho que é muito pertinente com a pergunta dessa odontopediatra, que se sente uma excelente odontopediatra, que faz os procedimentos bem feitos, que tem, né, assim, uma agenda praticamente cheia todos os dias. Ela não especificou muito para mim se é convênio particular, mas ela quis dizer para mim que ela é como se fosse até uma referência na cidade, mas que o grande sonho da vida dela está escapulindo pelas mãos, que é de ter o próprio consultório. Isso não pode acontecer. Essa pessoa que me escreveu tem tudo para dar certo, para conseguir o objetivo paralelo dela, trabalhando em outro lugar, com o seu objetivo paralelo de ter o seu consultório próprio. Então, vamos elencar aqui algumas coisas que eu separei. Primeira coisa é a visão, né? Então, o que é a visão? É aonde eu quero chegar. Então, eu preciso ter uma visão. E essa visão, ela tem que acontecer para você que acabou de sair da faculdade, você tem que saber aonde você quer chegar. Não pode deixar isso solto durante a sua vida inicial de carreira profissional.
Você que está na faculdade também, um facilitador muito grande, quando você já está próximo de formar, é você já começar a mentalizar, escrever qual que é a sua visão para a sua carreira. Muitos profissionais que caem nessa massa, desse patamar que está sempre na mesmice, que não se destaca, é porque não tem visão. Eu sou, né, eu, Tia Bela, eu sou uma profissional, sempre fui, né, eu sempre fui uma mulher de visão, eu sempre enxerguei aonde eu queria chegar. Isso faz parte muito da minha personalidade. Mas se você não tem, você consegue construir isso. Porque isso são coisas que se a gente quer realmente ter uma realização profissional, então eu preciso ter visão, eu vou construir a minha visão. Basta você enxergar, mentalizar, escrever aonde você quer chegar. Escrever mesmo no papel. Separa mesmo um caderno para sua vida profissional. É lá que você vai depositar os seus sonhos. É como se fosse uma caixinha, aquela caixinha que vem para poder dar aquele gás diário que a gente precisa ao acordar, para a gente poder ver se cada dia eu subir um pouquinho a mais no degrau do que eu quero para a minha vida profissional. Então, a visão, ela é aonde eu quero chegar. Então, a visão, ela tem que motivar, ela tem que te fazer ir além. E hoje eu vejo, olhando para trás da minha carreira, o quanto foi importante a minha visão para que eu pudesse construir o que eu construí na minha vida profissional. E olha, que eu deixo muito como legado para você que está me assistindo, é que, assim, a minha grande visão do que eu queria mesmo, ela foi um pouco até tardia. E é por isso que eu me empenho todos os dias de estar aqui gravando vídeo, porque eu quero muito facilitar o seu caminho, para que todas as coisas que eu enxerguei mais tarde na minha vida profissional, você consiga enxergar agora. Então, é preciso você ter visão de onde você quer chegar. É importante. Então, mesma coisa, eu posso ser um profissional excelente, posso ter um mestrado, né? Até porque um mestrado já é uma visão que a pessoa tem, mas às vezes a pessoa ela paralisa com o mestrado. Eu conheço profissionais que trabalham em clínicas de outras pessoas, que têm mestrado, que dão uma aula ali aqui, mas são profissionais que não se sentem realizados e são excelentes profissionais. Então a visão, ela é muito importante que ela aconteça na sua vida profissional, porque senão você vai empacar aquele profissional que não vê a importância da visão, ele vai ficar estacionado. E eu vou te dar um conselho, não pague para ver, porque você vai ver, se você pagar para ver, você vai ver que você não saiu do lugar, e isso é muito triste, né? Então, a visão, eu queria também elencar uma coisa que é muito importante, porque eu posso ter uma visão minha profissional, e eu posso ter uma visão minha para a empresa e uma visão minha de futuro também. Então, a minha visão profissional é aquilo que eu falei que é a estrada paralela que eu vou construir para mim. Então, eu trabalho num lugar, eu estou me dedicando naquele lugar, eu tenho uma visão também da empresa, que é muito importante a gente ter, porque eu acho que quando a gente se dispõe a trabalhar em alguma empresa, a gente tem que vestir a camisa da empresa, a gente tem que ser honesto com a gente e com a pessoa também. Então, eu tenho a visão da empresa que eu estou, quando ela não é minha, quando é minha também preciso ter mais ainda, e a visão profissional paralela do que eu quero para mim. E a outra é a visão de futuro. Essa visão de futuro, hoje eu enxergo quanto foi importante para mim, para eu chegar aonde eu cheguei. Por quê? Quando eu comecei a criar, né, o meu protocolo, que realmente modificou o meu caminhar, eu comecei a perceber já na frente o que eu teria de dificuldade para eu chegar aonde eu cheguei. É como se a gente já desse um passo à frente, em cada ponto que eu estava, eu já começava a visualizar a dificuldade que eu teria para eu chegar no próximo ponto. Isso foi fundamental para que eu chegasse aonde eu cheguei hoje na minha realização profissional. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para você. Eu tinha um sonho muito grande, né, uma visão de ter uma clínica conceito aqui na minha cidade, em Belo Horizonte. Eu tinha uma grande visão. Eu não comecei com essa clínica conceito, né? Era a minha visão, meu objetivo. E aí eu sabia que, à medida que eu fosse crescendo, que eu iria precisar de mais profissionais, porque eu estava criando um tipo de atendimento que estava dando certo,
que estava atraindo pessoas para o meu consultório e que eu não iria dar conta dessa demanda, mas eu enxerguei isso muito cedo. Então, essa visão de futuro já chegou na minha mente na hora certa, apesar de ser do futuro, porque eu já comecei a treinar a minha equipe para fazer o mesmo atendimento dentro do meu protocolo, para que eu não precisasse de mandar ninguém embora, né, no agendamento, porque eu não tinha horário. Então, isso é uma visão, a visão, quando eu falo visão de futuro também, ela é muito importante que você já observe. E ela entra também para essa dentista que me escreveu, porque ela trabalha numa empresa, ela tem muito paciente, mas ela não tem um consultório próprio. Então, ela tem que ter uma visão. Eu quero ter o meu consultório próprio, mas o que está me atrapalhando a ter? É lá na frente que eu vou encontrar essa dificuldade? Eu já preciso começar a dissolver essas dificuldades para que eu possa alcançar o meu objetivo lá na frente. Então, não esqueça isso sobre visão de futuro. Agora, outra coisa que a gente vai falar é sobre objetivo. Objetivo é muito importante. Qual o seu objetivo? Né? O objetivo é a forma com que eu vou alcançar a minha visão, é o meu objetivo. E o objetivo, ele é alcançado através das metas. Né? Então, o objetivo também entra pessoal e profissional. E eles podem também se encontrar. Eu, por exemplo, Tiabela, qual que é o meu objetivo? Ter o meu consultório cheio, ser reconhecida pelos pais das crianças que eu cuido, e volto a falar e falo em todos os meus vídeos que o sucesso, para mim, ele não é só o ganho financeiro. Ele está muito mais relacionado com o valor que eu tenho para os pais. Porque aí o sucesso financeiro, ele vem, com certeza, como consequência dessa valorização que os pais, as famílias, elas me dão no meu atendimento. Então, eu vejo hoje que o meu objetivo pessoal e o meu objetivo profissional, eles hoje estão muito casados, porque o meu objetivo pessoal é estar um pouco mais com a minha família, poder fazer as coisas que eu gosto, poder jogar o meu tênis. Então, hoje eu vejo que uma coisa está muito ligada à outra, porque se eu alcanço o meu objetivo profissional, que é ter um consultório consolidado, eu consigo também me organizar para que eu possa atingir o meu objetivo pessoal, né? Que também vai ser diferente para cada um de nós. Meu objetivo pessoal pode ser o seu objetivo pessoal nesse momento pode ser querer ter um filho, dedicar um pouco mais ao seu bebê, trabalhar um pouco menos, mas ao mesmo tempo, no tempo que você está no consultório, você realmente construir algo de valor, algo que você possa ser valorizada, não atender convênios, ter um valor de consulta um pouco mais, um pouquinho mais alto, né? Porque eu acho que o valor também está dentro daquilo que você entrega. Então, isso também vai depender muito daquilo que você está passando e vivendo nesse momento. Então, o que acontece? A pessoa que não traça um objetivo, ela não tem nem ânimo para trabalhar, ela fica um pouco na zona de conforto sempre, ela não desinstala, ela não progride, ela não vai além do que ela está dando todos os dias como gás na sua vida profissional. Então, quem não pensa no objetivo também vai empacar. Eu adoro essa palavra, porque é uma palavra assim que eu luto todos os dias, em todos os sentidos da minha vida. Eu quero sempre evoluir espiritualmente, evoluir na minha profissão, evoluir no meu jeito de lidar com os pais, evoluir no meu jeito de lidar com as crianças, evoluir no sentido também do que eu enxergo naquela criança que eu estou ali cuidando. Então, essa palavra empacar, ela é muito forte, porque é ela que me faz realmente evoluir e procurar evoluir em todos os sentidos. Talvez isso seja também uma chave grande para você que se sente uma boa profissional, para você que estudou, fez a sua pós-graduação, para você buscar em qual ponto, quais pontos essa evolução, ela não está contínua, não está acontecendo. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente vai falar agora é sobre as metas, que são importantes, porque as metas, elas são os caminhos que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo. Então, o objetivo dessa dentista era um consultório particular. Então, o que eu falo para você também que pode estar vivendo a história dessa dentista? Trabalho muito para uma empresa, dedico todo o meu tempo para essa empresa, mas queria ter o meu consultório. Então, você precisa já começar a colocar no papel, a visão você já tem. Quero ter o meu consultório, né? Você já tem o seu objetivo, que é o primeiro,
Nós vamos, meu primeiro objetivo é ter um consultório em tal lugar. Então, eu tenho uma meta, eu tenho que começar a procurar algum consultório, alguma sala que eu possa montar o meu consultório. E aí, é importante também nesse objetivo, você buscar público que você quer atender, porque também eu não posso falar assim, eu quero ter muito um consultório, mas aonde que eu quero ter um consultório? Eu preciso buscar qual público que eu quero atender. Isso é muito importante. E não tem o menor problema quem decide atender um público classe A, quem decide atender um público classe B, quem quer trabalhar, por exemplo, numa zona de pessoas que têm poder aquisitivo menor, não tem nenhum problema. Eu já contei aqui que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele foi também implementado numa região aqui de Belo Horizonte, onde o poder aquisitivo era menor. Mas eu consegui construir um consultório tão sólido nessa região, com todos os pacientes fazendo pagamento particular. Isso sempre foi muito incrível, porque aonde a gente pensa assim, aquelas pessoas daquela região não têm dinheiro. Se você faz um bom atendimento, se você se diferencia, com certeza esse público também valoriza. E eu ficava assim, extremamente feliz quando eu via aquela mãe pagando a consulta para a criança dela, valorizando o meu trabalho diferenciado, falando mesmo comigo, nossa, eu estou encantada, Tia Bela, eu sempre desejei que o meu filho nunca tivesse medo de ir ao dentista e eu pago com gosto. Aliás, Tia Bela, eu vou te contar, eu fiz as faxinas desse mês aqui, ó, já separando um dinheiro para trazer a minha criança aqui no seu consultório. Isso não tem preço. Isso para mim era uma coisa assim que eu me sentia extremamente realizada. Eu dormia todos os dias pensando nessas pessoas que me pagavam com dinheiro vivo. Não era cartão de débito, não era cartão de crédito. Era dinheirinho suado, ganhado naquela semana por aquela mãe que valoriza o meu consultório. Então, se você tem vontade, se o seu sonho é atender num bairro de poder aquisitivo menor, não tem o menor problema. Tem pessoas ali que vão te valorizar. Claro que, por exemplo, você tem que pensar assim, qual o meu objetivo final de qual o valor que eu quero ganhar no final do mês. Isso também é um estudo de visão que você tem que fazer, porque aí você vai procurar um local onde você vai atender que se encaixa ao seu perfil. Porque existem profissionais que não querem atender, né, em bairros mais afastados, com poder aquisitivo menor. Tem profissionais que gostam de atender mais na área central, zona sul, e não tem também nenhum problema com isso. A pessoa tem que enxergar exatamente o que ela quer, o objetivo dela. Então, ela vai traçar exatamente as metas que ela tem. E aí, ó, se eu não fizer essas metas, eu nunca vou construir um caminho correto para chegar no meu objetivo e enxergar a visão que eu tive desde o início. E a outra coisa que eu queria falar aqui é sobre coragem. Eu sempre falo muito com os profissionais dos quais eu gosto de conversar, porque o que te faz sair, né, da sua zona de conforto é a coragem. E a coragem é uma coisa que falta muito nos profissionais que olham para trás e enxergam que estão no mesmo lugar há muito tempo. Então, essa profissional, com certeza, uma das coisas que falta nela é coragem para construir paralelamente, né, um caminho de visão paralela, de objetivo, e criar essas metas para que ela possa alcançar esse objetivo. Uma dica que eu dou para quem realmente trabalha muito tempo em algum local e tem um pouco de medo, né, porque o contrário da coragem é o medo, uma dica que eu dou é você, às vezes, pensar em alguém que você poderia criar como sócio para montar o seu consultório. E eu falo isso porque quando eu criei as minhas duas primeiras clínicas da Odonto Kids, sempre foram minhas e do Ângelo, meu esposo, que também é dentista e sempre está presente na minha vida, me ajudando, me encorajando, eu também fazendo, né, o mesmo gás com ele na carreira dele. Então, assim, quando a gente foi construir a nossa clínica conceito, como a minha visão era algo que eu queria bem diferenciado, então eu e ele chegamos à conclusão que seria bom para nós buscarmos um sócio. Quer dizer, eu passei 25 anos da minha profissão sem ter nenhum sócio. E a gente, às vezes, tem um pouco de receio de ter algum sócio, né? Porque é complicado, às vezes, sociedade. Sociedade entre marido e mulher é mais tranquilo, mas entre outras pessoas pode ser um pouco mais complicado. Mas eu e ele enxergamos que seria bom. Primeiro, porque
Se a gente já tinha 2 clínicas para a gente administrar, seria um pouco complicado abrir uma clínica conceito num bairro classe A, não perder o padrão de qualidade, ter que dedicar também tempo, inovação, organizar também equipe, gerenciar também equipe, que não é fácil, tanto equipe de apoio como recepcionista, auxiliar de consultório, treinamento o tempo todo, para que o padrão de qualidade não caia. Ainda tem também a equipe dos odontopediatras que trabalha com a gente. Então, a gente percebeu que isso ia demandar tempo mesmo. E aí a gente não iria conseguir fazer com a mesma qualidade que a gente criou essas outras clínicas que a gente instalou o protocolo Encantamento Tiabela, nessa clínica, sem ter uma terceira pessoa que seria um sócio. E o melhor seria um sócio. Por quê? A pessoa que é dona, a gente sabe o interesse que a gente tem quando a gente é dono, ele é um pouco diferente, né? Então, a gente fez um estudo, fez alguns convites para algumas pessoas, né? A gente, depois de muitas conversas, a gente avaliou qual o perfil dessas pessoas que topariam entrar com a gente nessa clínica conceito. Então, essa dentista, por exemplo, uma das coisas que pode estar acontecendo com ela, e foi o que eu falei com ela, esse medo, essa falta de coragem, às vezes ele pode diminuir ou mesmo sumir quando você encontra alguém que quer empreender com você. E assim foi aqui no Dr. Kids, na Clínica Conceito. Hoje eu tenho uma sócia muito boa, a gente dá muito certo, tudo é muito às claras, entre eu, o Ângelo e ela, tudo muito bem conversado, dividido as funções que a gente tem dentro da empresa, o que cada um olha, a organização, sempre tem um presente no horário, isso é muito importante. Então, isso é uma dica. Eu tenho vontade de ter um consultório particular, mas eu estou um pouco sem coragem e tudo. Talvez uma sociedade seria bom, mas também tem que olhar muito o perfil dessa pessoa que vai ser sua sócia, se ela tem o mesmo o espírito empreendedor que você e a mesma vontade. Isso é muito importante. Então, é essencial para sair do lugar que você tenha coragem, para você sair daquilo que paralisa, que se chama medo. Bom, uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre medo é que eu morria de medo de sair dos convênios. O convênio foi uma coisa que me paralisou há muitos anos. E como eu tinha uma carteira de clientes do convênio muito boa, eu trabalhava sem parar. Eu estava como aquele lenhador que só cortava a árvore, e não parava de cortar a árvore, porque cada hora chegava mais uma árvore, que eram os meus clientes. Então, eu não tinha tempo nem de parar para pensar. E eu tinha muito medo de sair exatamente dessa zona de conforto, porque eu tinha medo de não aparecer nenhum cliente para mim. Então, a coragem, ela te desinstala, ela vem como um sopro, ela vem como uma coisa inovadora que pode te mostrar um novo caminho e abrir a sua visão para você enxergar um novo objetivo e traçar metas novas, mensuráveis, metas que você pode cumprir uma a uma. Também é importante a gente entender que às vezes a gente faz uma meta para chegar no objetivo, mas aí essa meta não deu certo. Não tem problema, é só recalcular um outro caminho. Isso acontece, já aconteceu comigo, eu pensei que talvez para chegar num objetivo eu teria que seguir esse caminho. Não deu certo. Eu vou desistir? Claro que não. Eu vou recalcular, como um GPS mesmo, mas sabendo sempre aonde eu quero chegar. Porque quando você coloca no GPS o endereço de onde você quer chegar, é lá que você quer chegar. Você quer chegar no sucesso. Você quer chegar onde você tem que se diferenciar. E é isso que você tem que persistir com o seu olhar. Recalcular a rota, não tem o menor problema. Tentando sempre errar menos, porque cada vez que a gente recalcula, a gente perde um pouco de tempo. Mas não tem problema. O importante é não desistir e sair da zona de conforto. E a última coisa seria o espírito empreendedor. Como é importante a gente ter o espírito empreendedor, porque é o espírito empreendedor que vai me fazer ir além. É ele que vai trazer para mim aquele gás, aquela força para realizar aquilo que eu sonhei. Então, eu preciso buscar novos caminhos, enxergar aonde eu posso investir. E aí entra uma coisa que é sobre o investimento. Talvez também essa dentista, ela tinha um pouco de dificuldade financeira.
Mas hoje a gente tem tantas coisas que podem, a gente pode buscar para financiar um consultório. Hoje a gente tem auxílio de bancos que financiam, tem auxílio também do governo, tem a Caixa Econômica, tem tanta coisa que pode abrir a sua mente para você ter o seu consultório, que você não pode paralisar nesse ponto de não empreender. Empreender faz parte. Quem quer chegar no sucesso, quem quer chegar lá em cima, precisa empreender. O espírito empreendedor, ele tem que nascer de alguma forma. Então, assim, Tia Bela, mas eu não tenho tanto espírito empreendedor igual você tem. Não, mas a gente busca. Você tem que enxergar o seu objetivo. Então, você tem que fazer nascer esse espírito empreendedor. Faça curso. Hoje tem muitos cursos de empreendedorismo, buscar na internet, não tem tempo de fazer ao vivo, busca na internet e faça um curso de empreendedorismo, porque é muito importante você ter esse espírito para você chegar aonde você quer chegar. E eu falo uma coisa que tem uma palavra que se chama arriscar. Essa palavra, ela não pode fugir de nós que queremos ser odontopediatras diferenciadas. Então, eu estudei, eu tenho mestrado, eu fiz pós-graduação, eu tenho jeito com criança, eu quero ter o meu consultório, eu preciso arriscar. Arrisque, mas tentando sempre lembrar que você precisa fazer o seu melhor. E uma dica que eu vou te dar que é muito importante: faça algo diferente do que todo mundo está fazendo. Busque alguma coisa que ninguém faz na sua cidade. Foi assim que eu consegui me diferenciar na minha cidade. Por que a Odonto Kids, o meu consultório, deu esse boom todo? Porque ninguém estava fazendo como eu faço. O que a gente faz, todo mundo faz, mas não como eu estava fazendo. Esse é o grande diferencial que eu vejo, é a chave que eu enxergo. Então, eu vou deixar como meta para você, que se sente uma boa profissional, que estudou, fez pós-graduação, fez mestrado, mas ainda não se sente realizada, é muito importante que você trace o seu objetivo. Enxergue através de uma visão aberta aonde você quer chegar. Então, eu quero que você, durante essa semana, faça uma análise de tudo que você já viveu, de tudo que você, até onde você chegou, e escreva, elenque aqueles pontos que eu falei críticos, aonde você precisa evoluir. Porque se você já é uma boa profissional, você tem jeito com criança, você é estudiosa, você tem a técnica correta e você quer, você vai realizar o seu sonho. Um grande beijo da Tia Bela, toda terça e quinta. Tem vídeo novo no meu canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. E posta aqui nos comentários alguma coisa que você quer saber, ou mande um direct para mim, porque eu estou aqui para te ajudar, para facilitar o seu caminho.